noite. A gente está começando um novo estudo e, antes de mais nada, eu queria deixar algo bem claro para as pessoas que vão ver esse vídeo e que queiram continuar o nosso estudo sobre o povo de Israel. Antes disso, vamos entender quem é Deus. Para nós cristãos, quem é Deus? Vamos entender qual é o papel, qual é a função, para quem nós somos para Deus e o quanto Deus é importante para nós. Eu vou começar a ler, eu quero ler, antes de mais nada, em Provérbios, capítulo 2, no versículo 10. Eu tenho aqui já separado e diz assim: Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Esse texto fala sobre que nós devemos ter sabedoria para buscar o entendimento bíblico. Vamos ver outro aqui. Ainda em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 11. Também vai falar sobre a sabedoria. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Aqui a palavra de Deus está fazendo uma comparação entre a sabedoria e o rubi. O rubi é uma joia preciosa, tem muito valor. Mas a Bíblia diz que a sabedoria tem mais valor do que o próprio rubi. Vamos lá. O primeiro tópico dessa nossa lição, para entendimento, quem é Deus nas nossas vidas, o Deus Altíssimo, está lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3. E eu quero fazer uma pergunta. Deus é o mesmo em todas as religiões? Muitas pessoas têm essa dúvida e muitas outras pessoas afirmam que Deus é o mesmo em todas as religiões, que Deus é amor. Aqui no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 3, que é o segundo mandamento, o que Deus escreve nas tábuas dos 10 mandamentos para Moisés? Não terás outros deuses diante de mim. Então, se Deus fala que teria outros deuses, Ele está querendo dizer que Ele não seria o único a ser adorado. Mas sim, Ele é o Deus Altíssimo. Só que as pessoas adorariam outros deuses. Eu quero ler uma passagemzinha agora aqui. Está lá em 1 Reis, no capítulo 18, do versículos 20 ao versículo 40. Vamos ler. Então, preste bem atenção nesse texto, que ele é meio comprido, ele é longo, mas vai nos trazer bastante entendimento sobre quem é Deus. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel
e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Acabe era o rei de Israel. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coachareis entre dois pensamentos? Ou seja, o profeta Elias chegou e perguntou para o povo: Até quando vocês vão adorar dois deuses? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e eu o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. Elias fez um desafio para o povo, que se colocassem 2 bezerros e que o Deus dele, ou o Deus dos feiticeiros, o Deus de Baal, fossem desafiados. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro. Porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sobre si o sangue. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez.
E fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje se tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ou seja, Elias foi o último profeta que sobrou, o único profeta que sobrou, porque os outros profetas já tinham sido mortos por Jezabel e seus servos. E Elias enfrentou os 350 profetas de Baal e, a mando de Deus, armou aquele holocausto, fez o sacrifício e o Senhor respondeu à súplica dele. E depois Elias matou todos os profetas de Baal. Ou seja, Deus condena a adoração de outros deuses. No tópico 2. Deus ama o pecado? Vamos ver lá em Josué, capítulo 6, versículos 1 até o 21. É outro texto longo, mas que vai fazer a gente entender se Deus ama o pecado. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a de uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouviu vós o seu sonido. Todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse o povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca da aliança do Senhor os seguia.
E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: Gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a numa vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando, e tocavam as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. E os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. Então eles ficaram. Eles iam, rodeavam a cidade, tocavam as trombetas, e o povo nenhum falava nada, simplesmente se ouvia o barulho das trombetas, por 6 dias. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema do Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e gado miúdo e o jumento. Nós vimos aqui que o Senhor deu a ordem para que eles rodeassem a cidade por 6 dias, e no 7º dia o povo deveria gritar. Somente no 7º dia o povo deveria gritar, e aí sim, os muros da cidade, era uma fortaleza, eram muros altos, intransponíveis, cheios de soldados, mas os muros vieram abaixo. E Josué com os soldados tomaram a cidade. Deus poupou a vida de Raabe, porque ela havia ajudado os mensageiros quando eles foram de espia na cidade. Ela ajudou, deu guarida a eles, e Josué prometeu a ela que, junto com Salmon prometeu a ela que voltaria, e contou a Josué, e ela, Raabe e toda a sua família foram salvas. Vamos ver agora o que aconteceu logo após. Está lá em Josué 7, do versículo 10 ao 26.
Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Pois os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vós chegardes, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com a anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-o e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e foram correndo à tenda. Eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aqueles que por meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo o Israel apedrejou, e o queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Nesse texto, a gente consegue entender que o Senhor tinha abençoado Josué em tomar a cidade de Jericó, mas nenhum soldado deveria
pegar nada. Tudo que fosse arrecadado seria dado para o tesouro do Senhor. Mas Acã e seus filhos cobiçaram uma capa babilônica, ouro, prata e algumas coisas que eram do rei. E roubaram isso. Por causa disso, Josué perdeu a batalha em Ai. Morreram muitos soldados. E o Senhor falou para Josué: a aliança foi quebrada. Vocês só vão prosseguir nas batalhas, só vão prosseguir no caminho quando a pessoa que roubou for condenada, ela for morta. E aí eles começaram a procurar e chegaram até Acã. Somente a aliança foi retomada depois que Acã, seus filhos, seus servos e suas jumentas foram apedrejados. Isso nos deixa bem claro que Deus não ama o pecado, que Deus não ama aquele que desobedece. Desobedecendo a Deus, a pessoa comete pecado. Vamos agora no terceiro tópico. Deus ama aquele que obedece. Vamos ler em 1 Reis, no capítulo 17, versículos de 1 a 4. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias, ele estava sendo perseguido por Acabe por dar um recado para Acabe que haveria uma seca. Haveria uma seca porque Jezabel e Acabe estavam adorando outros deuses. Então, Deus ordena que Elias saia daquela terra e vai e que fosse para o Oriente, junto ao ribeiro de Querite, que é próximo ao Jordão, e permanecesse lá até o Senhor mandar ele voltar, e que ele beberia a água do ribeiro, que a água do ribeiro não secaria, e que o Senhor alimentaria ele através dos corvos. E os corvos todos os dias levavam o alimento dele. Ou seja, Elias foi um grande profeta. Foi um homem muito abençoado e que sempre se manteve nos caminhos retos do Senhor. Elias não passou pela morte. Elias foi arrebatado aos céus num carro de fogo. Tamanha a sua obediência a Deus. Vamos agora para o tópico 4. Deus é justiça. Vamos ler lá em Deuteronômios. Deuteronômios 32, 26. Vamos ver Deuteronômio 32,
2, versículo 36, não 26. Versículo 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo, nem livre. Ou seja, Deus é justiça, porque Ele vai se compadecer dos seus servos. Ainda em Salmos 89, no versículo 14, diz assim: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. E no Salmos 96, no versículos 12 e 13, diz assim: Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Ou seja, lá em Deuteronômios diz que o Senhor compadecerá dos seus servos por causa da justiça. E em Salmos diz que o Senhor vem julgar a terra com justiça. Ou seja, todos nós passaremos pelo julgamento de Deus. Agora o tópico 5. Deus é amor? Vamos ver em Isaías 63, no versículo 9. E toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Olha só que texto bonito. E toda a angústia deles e foi angustiado. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5 a 8, diz assim: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus, do Deus Altíssimo, é tão grande por nós que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para que a gente tivesse direito à salvação, porque nós éramos condenados pelo pecado. E agora o último tópico. Diz assim: Deus ama a todos? Eu posso ter esperança que Deus ama a mim, que ama uma pessoa uma pessoa que vive no pecado? Deus ama uma pessoa que vai na igreja? Deus ama uma pessoa que segue outras denominações?
o tópico 6 diz assim: Deus ama a todos. Vamos ver lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7 ao 21. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todos esses textos e essas leituras que a gente fez faz-nos refletir sobre o Deus Altíssimo. Não existe Deus em outras religiões. Deus é um só. Deus é o Criador de todas as coisas. Criador dos céus, da terra, do mar, das aves, das plantas. Nosso Criador. Esse é o Deus Altíssimo. Esse é o Deus que nós devemos adorar. Ele não ama o pecado, porque nós vimos lá na história de Jericó que Deus puniu o pecador, com apedrejamento. Ele quebrou a aliança que Deus tinha feito com o povo e ele foi punido. Acã e seus filhos foram punidos com apedrejamento. Deus ama aquele que obedece? Sim. Nós devemos estar sempre atentos e ligados nas palavras do Senhor para que continuamos nos seus caminhos, obedecendo as suas palavras. Somente a Bíblia tem o caminho que a gente deve seguir para a salvação. E o Senhor ama aqueles que o obedecem. A gente viu lá
que, que Elias fez algo que o Senhor tinha mandado ele fazer, dar o recado para o rei Acabe, e depois o Senhor mandou que ele se retirasse dali e fosse para perto do Rio Jordão, e que lá o Senhor iria manter ele através dos corvos. Deus é justiça? Sim, nós vimos lá em Deuteronômios e em Salmos que Deus é justiça e que Deus vem julgar a nós através da justiça. E que Deus também é amor, porque ele deu seu filho para que morresse na cruz por nós, para que nós tivéssemos o direito de perdão, de arrependimento. E Deus ama a todos? Deus ama aqueles que o obedecem, porque Deus não toma parte no pecado e nem no pecador. Ele ama aqueles que se arrependem e que passam a obedecer às suas palavras e que se confessam os pecados e que não pecam mais e que não erram mais. É possível, sim, vivermos num mundo sem cometer pecados, mas nós temos que estar sempre vigiando, sempre orando de joelhos, sempre estudando a palavra de Deus. Aí sim nós seremos abençoados. E qual que é a bênção que nós teremos? Qual que é a recompensa disso? A recompensa de tudo isso, dessa obediência, é que quando Cristo vier na sua segunda vinda, ele deixou bem claro para os discípulos que na sua segunda vinda ele traria o galardão àqueles que se mantivessem firmes e fiéis na fé. O que é o galardão? O galardão é a recompensa, é passarmos para o plano de salvação. Estarmos com Cristo nos céus durante os 1000 anos que antecedem o julgamento de Satanás. Essa é a recompensa. E depois dali, a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá pranto, não haverá choro e não haverá sentimentos ruins. Tudo isso que a gente vê no mundo de hoje. Será outra vida. Nossos corpos serão transformados e e moraremos com Cristo na eternidade. Aí sim, nós conheceremos a face de Deus, que é o plano que Deus havia posto no Jardim do Éden. Se nós observarmos a Bíblia, lermos lá no comecinho da Bíblia, nós vamos ter o modelo de pessoas, de seres que Deus quer, que era Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva viam Deus, conversavam com Deus e eles viam a face de Deus. Só que depois que eles caíram em pecado, eles foram expulsos do Jardim do Éden. E é isso que Deus quer para nós. Nós devemos nos manter firmes e fiéis e obedientes à palavra do Senhor. O vídeo ficou um pouco longo. Eu vou colocar ele em partes, mas se você chegou até aqui, você ouviu toda a mensagem que era para ser passada do Deus Altíssimo. Nós vamos continuar com outros estudos e eu vou deixar o número do meu WhatsApp bem no finalzinho do vídeo agora. E para quem quiser pedir oração, nós temos um grupo que estamos trabalhando e fazemos oração seguidamente através desse grupo. Então, quem quiser, aciona lá e pede oração. Que Deus abençoe.